Muito bem, muitos assuntos aqui relacionados ao parto humanizado. Você sabe bem o que isso significa? Você tem alguns desejos ou alguns cuidados que você gostaria que fossem seguidos nesse momento especial do nascimento dessa criança? Bom, para quem está de longe, os 9 meses de gestação parece passar bem devagarzinho. Mas para as mamães, esse tempo voa. E quanto mais perto, mais dúvidas surgem, principalmente em relação ao tipo de parto. Parto na água, em casa, luz baixa, música ambiente. Será que apenas isso pode tornar o parto mais humanizado? Será que se fizer uso de anestesias, meu parto já deixa de ser considerado humanizado? É importante nesse momento tão bonito da vida, né, que as mamães e os bebês tenham um momento tranquilo para o início dessa nova fase. E o parto humanizado pode sim trazer vantagens para a mãe e para o bebê. Agora, será que é necessário um processo diferente para esse momento? Bom, nós vamos aqui conversar com o especialista, o Dr. Carl Richard, que é ginecologista obstetra e vai aqui nos ajudar a entender melhor sobre esse assunto importante para a vida inteira daquele serzinho que está chegando. Mas se você quiser perguntar alguma coisa, aproveita, o doutor vai estar aqui com a gente, o nosso WhatsApp está aberto para você participar. Anota aí o número, é 12 98266 0004. Para ficar mais fácil, você pode usar também o QR Code aqui, apontando aqui no celular aqui na câmera. Na tela, gente. Você vai entrar em contato aqui com o nosso WhatsApp para mandar sua pergunta, sua participação e, quem sabe, o doutor responde a sua pergunta aqui agora, tá bom? Dr. Carl, tudo bem? Bem-vindo ao Vida e Saúde. Olá, boa tarde e muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Sorrisão aberto dele por aqui. Ele gosta de falar de parto humanizado, gosta também dessa prática, é suspeito aqui para falar. Doutor, abre aqui a nossa conversa explicando o que é um parto humanizado. Olha, Teru, parto humanizado tem sido a minha paixão nesses últimos anos, realmente. Graças a Deus, significa mudanças dentro de como o parto vem sendo encarado. Eu poderia resumir o que é um parto humanizado como não ver o processo de parto, o processo de gravidez como uma doença, mas sim um processo natural, um processo normal da vida de uma mulher e entregar esse processo nas mãos dela, ela ter o controle de como as coisas vão acontecendo, enquanto o restante da equipe que a assessora nesse momento é apenas um observador, está ali para garantir a segurança de tudo isso. Os mais conservadores podem rebater aqui essa sua fala dizendo o seguinte: não, vamos deixar o parto para quem entende de parto, que são os especialistas de saúde, e a mãe fica ali aos cuidados de. Fala um pouquinho para a gente, doutor, da importância da humanização do parto. Antigamente, a gente via que o parto, vamos voltar bastante no tempo, vamos imaginar assim, coisas de 100, 200 anos atrás, em quando a obstetrícia nem era uma especialidade médica. Os médicos não se interessavam por isso, eles achavam que a obstetrícia era uma coisa que era para as parteiras, era uma coisa assim que não era para médico, nem para enfermeira. Quem acabava fazendo o parto, acompanhando o parto, eram mulheres, as parteiras, que estavam acostumadas com isso, mesmo freiras às vezes. Historicamente, a gente tem essas profissionais do parto. Com o tempo, os médicos passaram a medicalizar o parto, medicalizar o processo do trabalho de parto, o que trouxe vantagens, mas também trouxe desvantagens. E isso chegou a um pico na década de 50, 60, em que o parto acabou se tornando extremamente médico, uma coisa que era quase doença. Tudo precisava de uma intervenção, não existia mais um processo natural. E a paciente era só uma coadjuvante no próprio parto dela. Isso veio mudando de lá para cá, então, ainda bem. E hoje nós temos práticas muito bem estabelecidas para tornar a mulher agora o centro desse processo, o centro de tudo isso. Claro, com segurança. Certo. A equipe, como você disse, que entende de parto, na verdade, a gente está ali para assessorar a mulher nesse processo, assessorar ela nesse momento. Mas quem diz o que ela quer ou o que não quer é ela.
O médico, ele é um observador. Ele está ali para acompanhar a saúde do bebê, a saúde da mulher e saber que está indo tudo bem. Se ele detectar que tem alguma coisa errada, aí ele irá intervir, mas com a permissão da mulher. Certo. Ela é uma decisão conjunta, é uma decisão em que ambos concordam no que será feito a seguir. Mas isso pressupõe que a mulher também tenha que saber um pouco, né? Pois é. Hoje, ainda bem que existe muita informação por aí e a gente tem visto que as mulheres, ainda bem, cada vez mais chegam ao consultório com uma bagagem de informações bastante grande. E um instrumento que é muito importante nessa educação, nesse momento da vida da mulher, é justamente Puxa, me fugiu agora, Talvez o motivador principal, quem sabe? Existe um documento que a gente faz com a mulher em que ela escolhe um plano de parto. Me fugiu. Muito obrigado, Tru. É um plano de parto em que ela, até ao ler o plano de parto, o que ela quer ou o que não quer, ela acaba se educando, ela acaba sabendo. Porque assim, numa hora ela não está grávida, de repente ela está grávida e a vida dela está mudando muito rapidamente e ela tem que tomar uma série de decisões importantes. Isso acaba sendo muito difícil para elas, mas tendo uma boa equipe assessorando ela, pessoas que entendem que ela é a protagonista, isso já ajuda bastante. Muito bem, doutora, eu vou trazer aqui agora algumas dicas bastante pontuais e eu queria que você me ajudasse aqui falando como a mulher pode se preparar, não só a mulher, porque aí são algumas pessoas envolvidas, né? Como se preparar para um parto humanizado. Olha essa primeira dica, ou esse primeiro item aqui. Ela precisa se informar sobre o assunto, ela precisa saber. Isso é fundamental. Muitas pessoas me procuram pelo Instagram, pelas redes sociais, perguntando assim, isso aqui foi uma violência obstétrica? Isso é um termo que acabou ficando mais em moda recentemente. E elas não sabem, porque elas acham que aquilo é natural. Pô, minha mãe fez isso, a minha avó fez isso, quer dizer que isso não faz parte do parto? Por exemplo, muitas mulheres não sabem que existem diferentes posições para você fazer um parto vaginal. Não necessariamente precisa ser aquela posição ginecológica, aquela posição que você fica deitada com as perninhas no apoio. Sim. Aquela nem é a melhor posição. Então, existem outras, elas não sabem sobre isso. Um exemplo. Muito bom. Então, além de se informar sobre o assunto, essa mulher também precisa se conhecer. Esse é um bom momento, porque à medida que ela vai conhecendo sobre o parto, as opções, o que ela quer, o que ela deixa de querer, ela também vai se conhecer. Exatamente. Você sabe que nós vamos discutir, imagino isso mais para frente, mas nós vamos falar sobre analgesia. Quem tem que decidir o momento da analgesia é a mulher. Cada uma sabe o próprio limite. Cada uma tem que saber o que é. Tem mulher que não sabe, por exemplo, onde fica o períneo. Que raios é isso? Isso precisa fazer parte do vocabulário dela, do globo de conhecimento dela. Sim. E para isso também ela pode contar com o apoio de uma equipe, né, doutor? Porque ela vai precisar de uma equipe, não só de um profissional. Sempre ela vai ter que ter uma equipe. Ter uma equipe nem sempre é barato, ou nem todas têm à disposição uma equipe. Mas é um erro achar que um obstetra somente, só um médico obstetra, ele é suficiente para suprir todas as necessidades dessa paciente nesse momento, né? Uma equipe ideal, a gente pressupõe-se que possua um psicólogo, uma fisioterapeuta, uma doula, uma enfermeira e também o obstetra. O obstetra, ele faz parte dessa equipe, mas ele não é simplesmente a figura única, né? Muito bem, olha, ela precisa fazer alguns cursos de preparo. O que tem nesses cursos, doutor? Tem muita coisa legal. Você sabe que até, por exemplo, depende do profissional que você for procurar, uma fisioterapia pélvica, por exemplo, vai te ajudar até na posição que você vai ficar para ganhar esse bebê, ao fazer o tipo de força que você vai precisar fazer para o bebê sair. Você sabe que eu aprendi na residência que a força que você fazia era uma, e com o tempo depois, conversando com outros profissionais da fisioterapia pélvica, principalmente, eu aprendi que eu tinha aprendido errado. Isso
Você vê que a gente precisa estar sempre conversando com outros profissionais. Uma outra coisa é o próprio preparo mental para o momento do parto. As pessoas ainda sentem muito medo nessa relação. Nossa, o parto é um negócio que vai demorar demais, é uma coisa que nossa, eu posso sair machucado, posso sair sequelada disso. Assusta. Não, assusta, mas não é tudo isso mais, tá? Então, até esse preparo mental é importante. Eu costumo dizer para minhas pacientes que para um parto vaginal dar certo, o principal componente é o preparo mental dela, porque todo o resto ela já tem. Verdade. Ela já tem força na barriga, ela já tem uma vagina, ela já tem tudo. Agora, o preparo mental, a disposição de conseguir esse parto, eu vou conseguir. Esse tipo de disposição mental que é importante na hora do parto. Legal, gente. Olha só, ela também precisa escolher bem quem vai acompanhar, porque essa pessoa que acompanha acaba dando voz a essa mãe que vai estar no momento ali mais vulnerável. Exatamente, o acompanhante é fundamental e ele tem que saber o papel dele também nesse momento. Ele está ali para dar suporte, não para ficar simplesmente fazendo companhia, mas ele é uma pessoa que faz parte, inclusive, da equipe de parto. É ele quem às vezes vai assim, olha, ela está diferente, porque ele conhece, ele ou ela, né? Às vezes você pode ser a mãe, pode ser uma outra pessoa. Eu já vi pacientes que não quiseram um marido, preferiram a mãe, ou a irmã, ou uma amiga. É ela quem escolhe quem vai ser o acompanhante dela, e ela tem direito de ter um acompanhante, é importantíssimo isso. E essa pessoa vai fazer parte da equipe. Nós vamos, inclusive, durante o processo de parto, ela vai ter funções. Muitas vezes eu peço para essa pessoa fazer uma massagem, para essa pessoa permanecer ao lado dela, suportando o peso, por exemplo, ajudando a levantar, a se movimentar na sala, ou às vezes até alimentá-la, porque às vezes ela não está conseguindo se alimentar sozinha. Então, a pessoa dá a comida para essa paciente. Olha aí, que importante escolher a pessoa certa, gente. Mas também essa gestante, ela está cuidando aqui dos planos e idealizando o momento, mas ela não pode deixar de se cuidar. Exatamente. Um pré-natal bem feito, e eu vou te dizer, um pré-natal bem feito não é só exames e consulta médica, mas também tem a lição de casa, que é se alimentar corretamente, praticar exercícios, todos aqueles remédios naturais que a gente conhece tão bem, fazem parte de uma gestação saudável. Sim. E ajudam a preparar a criança para ter uma gestação saudável. Eu vou citar também um texto que eu gosto muito de Ellen White, na Orientação da Criança, que diz que, vou parafrasear, não sei o texto assim, ipsis literis, mas ela diz que o preparo para a criança começa até mesmo antes do nascimento. E isso pressupõe não só a educação dos pais, mas também a alimentação, exercício físico e todo um cuidado com a gestação. Com certeza, gente, vai impactar na disposição, vai impactar na saúde do bebê. O seu cuidado é imprescindível. E não só cuidado físico, como o Dr. Carl falou aqui, mas também, cuidar da cabeça, ajudar. Aí tem também curtir, doutor, é importante curtir cada etapa, não só curtir a arrumação do quarto, ou a escolha do nome, as festas que os parentes querem fazer, né? Mas curtir também a barriga crescendo pouco a pouco, esse planejamento, quem sabe o plano de parto precisa ser curtido também. O plano de parto é fundamental. Existem vários modelos disponíveis gratuitamente na internet. Seria interessante para quem está planejando ter um bebê e um parto humanizado, que consiga um e preencha com carinho. E se tiver alguma dúvida, pergunte para o seu médico. Doutor, agora existe uma dúvida muito comum, quando a gente poderia até ter falado sobre isso antes, né? O parto normal é um parto humanizado. O que você tem a falar sobre isso? Eu tenho um conceito, você sabe que as pessoas dizem muito que o parto normal é o parto vaginal. Eu tenho um conceito diferente. Para mim, o parto normal é um parto que dá certo, é um parto em que o bebê fica bem, em que a mamãe fica bem, em que a família sai feliz. Ele pode ser um parto normal cesariano ou pode ser um parto normal vaginal. O anormal é quando a criança não fica bem, ou quando a mãe não fica bem, ou quando ela fica traumatizada, ou quando acontece alguma coisa negativa em relação ao parto. Por isso eu prefiro chamar de parto cesariano, ou abdominal, ou parto vaginal. E o parto normal, aquele que dá tudo certo. De preferência, um humanizado.
Tá. Agora, doutor, tem gente que tem dúvida com relação à anestesia. Quer um parto, vou chamar agora do termo correto, né? Um parto vaginal, mas se eu usar anestesia já deixa de ser um parto humanizado? Vamos trabalhar um pouquinho essa questão aí. O que é considerado, se eu usar anestesia, ainda é humanizado, certo? Respeitando aqui a vontade da mãe, mas existem também alguns tipos de anestesia e isso é muito pouco discutido com as pacientes, meio que fica entre os profissionais ali envolvidos. Vamos trazer aqui na nossa tela agora quais são as possibilidades. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre elas. Então, tem analgesia peridural, analgesia combinada, analgesia geral e anestesia, raquidiana. Mudei aqui, anestesia geral e anestesia raquidiana. Eu vou começar explicando a diferença entre analgesia e anestesia. Analgesia são procedimentos, no caso, medicamentosos que servem para alívio da dor. Agora, a anestesia, além do alívio da dor, também serve para paralisar um determinado conjunto de músculos. A anestesia geral é aquela que todo mundo conhece, a pessoa acaba sendo entubada, a pessoa fica desacordada, a gente praticamente não usa durante o parto, a não ser que seja uma emergência muito grande, tá? A anestesia raquidiana é a que a gente acaba usando na cesárea, porque além da mulher não sentir dor durante a cesárea, é importante durante a cirurgia, por ser uma cirurgia delicada, que ela não se mexa a partir do peito para baixo. Então, a raquianestesia ou anestesia raquidiana, ela tira a dor, mas também tira os movimentos, tá? Agora, a analgesia peridural e a combinada são os procedimentos que a gente usa durante o parto vaginal e que permite que a mulher se movimente livremente. Ela consegue fazer força, por exemplo, com esse tipo de analgesia? Exatamente. Ela consegue fazer força, ela consegue fazer agachamentos, ela consegue ficar na posição que ela quiser. O único dessas analgesias, a única coisa que ela não pode fazer mais é que depois que ela recebe a analgesia, ela não pode mais entrar numa banheira, por exemplo, ou entrar no chuveiro, porque essas analgesias a gente coloca um catéter que fica próximo à medula, mas se você entrar na água, ela pode acontecer uma infecção. Então a gente acaba não permitindo que ela entre na banheira, tá? Agora, voltando à sua pergunta, um parto com analgesia, ele é humanizado? Certamente. Eu diria que um parto que não possui analgesia não é humanizado. Na verdade, a humanização se pressupõe oferecer todas as possibilidades para a mãe. Inclusive, deixar ela decidir o momento em que ela acredita ser o limite dela em que ela decide ter a analgesia. Agora, doutor... Um conceito antigo é achar que a analgesia retarda o parto. Isso não é verdade, tá? Já se sabe que isso não é verdade. E mesmo que isso acontecesse, se você não está sentindo dor e o bebê está bem, o que é algumas horas a mais? Tá? Então, mas isso não acontece, na verdade, não retarda em nada. Agora, o senhor mencionou aqui alguns tipos de anestesia, analgesia medicamentosa, mas existem também procedimentos que vão ajudar a aliviar. Estou lembrando aqui de uma compressa quentinha, de repente aqui na lombar, a própria massagem que ajuda a relaxar, tudo isso também ajuda o corpo a ficar mais tranquilo, sentir menos dor, quem sabe. O limiar de dor fica melhor, mais confortável. Isso. O conceito de limiar de dor é o quanto de dor que cada pessoa sente. Tem gente que tem um limiar muito baixo, que não aguenta dor nenhuma, e tem gente que consegue suportar a dor mais alta, melhor, tá? E isso varia muito de pessoa para pessoa e não está errado. Tem gente que assim, eu não suporto dor. Não tem problema nenhum, é a característica da pessoa. E realmente existem métodos, massagens, existe, por exemplo, o TENS, que é uma eletroestimulação transcutânea, que é um aparelhinho que a gente coloca para aliviar a dor, principalmente na lombar. Eu comentei do chuveiro, comentei da banheira, hidromassagem, tudo isso ajuda muito. São técnicas que a gente usa para poder tornar a experiência do trabalho de parto mais suportável para a mulher. Mas lembra que isso quem decide, de novo, é a mulher. É a mulher. É a mulher. Doutor, tem uma interação que chegou aqui agora que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, que eu quero trazer na nossa tela. Quem mandou ela para a gente hoje vamos ver quem é, o Cleiton Ribeiro. Oi, Cleiton. Ele pergunta o seguinte: se um casal gostar muito de música, pode incluir uma música tranquila no planejamento do parto? Não só pode, como deve. A maioria das maternidades
elas oferecem até mesmo um sistema integrado no trabalho de parto com música e conecta direto no celular da pessoa. Mas, se não for o caso, eu costumo levar, por exemplo, uma caixinha de Bluetooth que conecta no celular e a pessoa pode colocar a música que quiser. Legal. Agora, um detalhe interessante, Teru, é que não precisa ser necessariamente uma música tranquila, pode ser a música que ela quiser. Eu já tive paciente que queria ouvir rock and roll, músicas pesadíssimas. Eu tive uma paciente que ela quis ficar ouvindo canto gregoriano por 18 horas. Uau! É ela que decide. Então, a música que faz ela se sentir melhor, é ela que decide. Então, não precisa ser necessariamente tranquila. Às vezes, tem mulheres que falam, chega, eu não quero ouvir mais música nenhuma. E não tem música nenhuma. Às vezes, quando a mulher está analgesiada e não sente nada, ela pode até dormir. Às vezes, ela quer ir dormir. Às vezes, está de madrugada o trabalho de parto, então vá dormir. Que pela manhã nós vamos fazer a força para o nascimento. Eu já tive pacientes em que fiquei jogando cartas ou fiquei, sei lá, conversando, jogando conversa fora. Agora eu estou aprendendo a tocar o ukulele, eu estou tocando para elas também. Não, vale tudo para descontrair. Vale tudo, exatamente. A ideia é sinta-se em casa. Legal. É importante que seja dentro de um hospital, mas em que o ambiente, lembra, não é doença. Sim, o trabalho tem que de ser parto gostoso. não é doença. Exatamente isso sobre o que o doutor está trazendo aqui, gente. O doutor Carl está falando de humanização. Tornar aquele ambiente mais amigável, mais gostoso para o bebê, para os profissionais e para a mamãe também. Chegou mais uma interação, doutor, que eu quero trazer na tela agora, que é da Ione Patrícia. A partir de quantos meses a gestante pode decidir pelo parto humanizado? O serviço é disponibilizado pelo SUS? Ela quer saber aqui, doutor. Muito bem. Na verdade, você não precisa nem estar gestante para decidir pelo parto humanizado. Se você pretende ter filhos e nem está grávida ainda, eu recomendo realmente que você pesquise sobre o assunto e já vá se preparando antes mesmo de ficar grávida. E já procure uma equipe para cuidar do seu pré-natal que entenda esses conceitos do parto humanizado e te proporcione um pré-natal humanizado, inclusive. Agora, em relação ao SUS, Teru, algumas dessas coisas que eu falei são garantidas por lei. Por exemplo, o acompanhante é garantido por lei, mas outras nem tanto. É muito difícil, por exemplo, um hospital público oferecer analgesia medicamentosa a pedido da mãe. A maioria acaba não oferecendo, mas algumas boas maternidades, elas oferecem pelo menos as técnicas não medicamentosas de alívio da dor e um conceito de que a mãe ela possa decidir alguma coisa. Mas isso ainda dentto do SUS, e mesmo, não só dentro do SUS, tá? Mesmo muitos médicos particulares, eles são uma coisa que ainda precisa avançar muito. Estamos avançando. Isso seja um pouco mais comum, né? A gente está avançando, gente. E a gente faz isso também através do Vida e Saúde, quando a gente conversa com você, quando você vai até o seu obstetra e conversa com ele, sendo ele do SUS ou do particular, a gente vai transformando à medida que a gente vai conhecendo. Eu quero agradecer aqui o Dr. Carl pela participação no Vida e Saúde. Eu sempre enrolo a língua para falar seu nome, doutor, e agora eu vou soletrar para quem quiser conhecer mais do seu trabalho e mais da sua atuação lá no Instagram, @dr.karl.richard, que é o nome dele, e você vai conhecer um pouquinho mais do trabalho dele. Obrigada, doutor, pela participação aqui hoje. Muito obrigado pelo convite, e para quem quiser, hoje à noite ainda vou ter uma live respondendo perguntas para que aparecerem durante a live sobre esse assunto, para quem quiser participar, tá bom? Vai ser às 8 horas da noite hoje. Então vou repetir o Instagram, @dr.karl, tá aparecendo aqui na tela. .Richard, lá no Instagram. Então hoje a gente termina a nossa conversa aqui com gostinho de quero mais, para a noite ele finalizar com a live lá e você pode curtir, aproveitar e arrancar o couro dele lá. Manda pergunta porque ele vai responder. Até a próxima, doutor. Vai para isso. Um abraço, Teru. Um ótimo dia. Olha, gente, a gente faz o intervalo agora. Na volta tem claramente por aqui. O Dr. César vai falar de um assunto bastante interessante. Ele vai trazer aqui algumas características da timidez e a relação com transtornos de ansiedade e depressão. E ainda hoje tem salada de arroz com abóbora aqui na nossa bancada para você fazer aí, para você replicar por aí. Sai daí não que eu volto já.